mal. Capítulo 4 do livro de Josué, por favor. Josué 4. Vamos ler 3 versículos também. Vai falar de um episódio com a nação de Israel, liderada por Josué, onde eles estavam se preparando para enfrentar Jericó, ou conquistar Jericó, mas que tinham acabado de presenciar um grande feito de Deus, atravessando o Jordão. E diz o texto sagrado: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: dentro do meio, ou daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai, leia comigo, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Até aqui. Nosso Deus e Pai, abençoa nossa reflexão em nome de Jesus. Amém. Essa ordem, a primeira coisa que ela gerou foi um sentimento de que as coisas de Deus, que as promessas e as bênçãos de Deus, elas não são baratas. Elas precisam serem trabalhadas. A primeira coisa que a gente olha para o texto e aprende é que Deus fez o milagre, mas quem tirou as pedras e levou para o alojamento foi cada chefe de tribo. Ou seja, a vida com Deus, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de trabalho. Diga comigo, a caminhada com Deus é uma caminhada de trabalho. Primeira coisa, peguem essas pedras e depositem elas nos lugares em que vocês vão passar a noite. Detalhe, irmãos, no outro dia, eles deveriam pegar essas mesmas pedras e tirar do alojamento e levar para um determinado local, para ali construírem um altar, um memorial eterno. Ou seja, mais trabalho. Para que alguma coisa pudesse ficar como marco, como uma referência, como uma lembrança, eles deveriam novamente trabalhar. Acordem, peguem as pedras que vocês tiraram lavradas do rio e levaram para o alojamento, agora peguem elas novamente e comecem a empilhá-las uma a uma, até se tornar um grande montão, para que todos possam ver essa pedra aqui como um grande memorial eterno. As bênçãos de Deus dão trabalho. Dão trabalho para quem são abençoados. Deus fez o milagre, Deus abriu o Jordão, mas aquele trabalho foi responsabilidade daqueles homens. Essa ordenança tinha algumas finalidades. A primeira delas, eu falei algumas aqui, porém, deixa eu te falar outras. Era uma maneira de deixar gravado para posteridade. Era algo para deixar gravado na memória, algo significativo, algo importante, algo marcante, para que as futuras gerações pudessem olhar e falar: o que é isso? O que significa? A primeira razão, então, está no versículo 4. Se você quiser ver, diz: chamou, pois, Josué 12 homens, que escolhera, até o verso 6, e diz o que os filhos de Israel? Um de cada tribo, diz ele: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja o que, irmãos? Por um sinal dentre vocês. Ou seja, era para deixar gravado, era para deixar marcado, era para deixar na memória, era para deixar uma lembrança. Imagine você passar por um lugar aonde você vai olhar para aquilo e você vai lembrar-se de que Deus fez um grande milagre na sua vida. Não tem Rivotril para você dormir, não precisa. Não tem desânimo, não tem desesperança, porque todos os dias eu vou passar por um lugar que vou fazer que eu lembre
de que Deus fez um grande milagre. Se ele fez este milagre, ele pode fazer muitos outros. Era para deixar gravado na mente deles que algo extraordinário havia acontecido. Mas também tinha um propósito posterior. Era um propósito de deixar isso para marca das outras gerações. Versículo 19, vai dizer o texto. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantando Josué uma coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: o que, irmãos? Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? O que diz o texto 22? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Era só para deixar gravado na memória de quem viu? Não. Era para deixar também uma lembrança para quem não viu. Quando os vossos filhos perguntarem: o que significam isso? E o texto aqui, fareis saber, é uma tradução interessante, ela expliquem. Não era simplesmente, esse é um bolo de pedra aí que Israel fez aí, Josué. Não. Deus deixou claro a ordem: expliquem, mostrem, detalhem, digam para eles de que forma que isso aconteceu. Venham lá da história de trás e diga: esse dia foi um dia marcante, porque Deus fez isso para glorificar o seu próprio nome. E de fato foi isso também que Deus fez. Não só para deixar gravado, não só para propagar algo importante, mas para glorificar o seu próprio nome. Verso 23, leia. Aí ele vai dizer: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós. Qual era o propósito? Não era só propagar algo para o futuro, não era só deixar gravado, era para Deus ser glorificado. Deus seria glorificado com aquele feito quando aquelas pedras pudessem serem vistas. Qual a razão de falar isso nessa noite, irmãos? E eu disse isso logo no início desse culto. Nós somos sempre muito furtados, nós somos roubados da nossa memória, da nossa lembrança, das coisas que Deus fez. Nosso dia a dia, nosso trabalho, nossas lutas, nossas dificuldades, nossos compromissos, filhos, marido, esposa, problemas, saúde, tudo isso tira de nós, rouba de nós, furta de nós aquilo que de fato não pode ser roubado, não pode ser furtado, que é a lembrança daquilo que Deus já fez, a lembrança daquilo que Deus fez em nossa vida. E constantemente nós estamos sendo roubados pelos prazeres diários, da nossa desesperança, na nossa pressa, na nossa ansiedade, na nossa desconfiança de que será que Deus pode fazer? Deus pode fazer muito mais além do que você possa imaginar, meu irmão. Nós somos furtados porque a gente prioriza coisas que não deveriam ser priorizadas, e quando de fato isso que a gente deve priorizar é o que nos renova a lembrança todos os dias daquilo que Deus fez, que é a sua palavra. Quer alimentar a sua esperança? Renove as suas lembranças através dos feitos que está escrito na palavra de Deus. Quando eu leio, como o bispo Walter ontem no presbitério falando, eu quando leio a Bíblia, ele disse, usou essa expressão, quando eu leio a Bíblia eu fico como uma criança que estou querendo o peito da minha mãe mamar. Eu quero leite, porque eu me alimento, eu me fortaleço, eu reavivo a minha memória, eu reavivo as lembranças daquilo que Deus fez em minha vida. É exatamente isso, mas o nosso dia a dia vai nos tirando isso. Mas a segunda razão é que sempre que a gente começa a debandar, desculpe a minha expressão, debandar, ou caminhar de forma contrária, sempre quando a gente tenta debandar para um lado em que a gente vai esquecer dele, Deus se manifesta. Sabe por quê? Porque o pastor não deixa o seu rebanho disperso. Deus não deixa o seu rebanho disperso. Sempre que ele está vendo com que o povo começa a se desviar do caminho, porque esqueceu-se, ele vai lá e se manifesta. Capítulo 23 desse mesmo livro, olha o que Josué teve que fazer como pastor
dessa nação, ele teve que lembrar aquele povo as promessas que Deus tinha feito. Versículos 1 ao 3 também, 23, do 1 ao 3. Olha o que Josué, a Sociedade Bíblica também nos ajuda aqui, com o texto em negrito. Ele diz assim, Josué exorta o povo a observar, ou seja, a novamente olhar para a lei, a dar uma olhadinha de leve para ela. Para quê? Para que esse povo não se esquecesse. Sempre que Deus vê que um filho está se perdendo, que está se desviando, que está tendo uma amnésia, ele vai se manifestar. E olha o que Deus fez através de Josué. Diz o texto, passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, seus anciãos, seus cabeças, juízes e os oficiais, e disse-lhes o quê? Já sou velho e entrando em dias. Mas diz o texto, e vós já tem visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas as nações por causa de vocês, porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus que pelejou por vós. Olha o trabalho deste homem, é de novamente trazer à memória aquilo que Deus tinha feito. Meu irmão, nesta noite, traga à memória o que de fato pode produzir esperança na sua vida. Traga à memória, lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida, e isso é um combustível para a nossa fé. De fato, a lembrança é um grande combustível que alimenta a nossa esperança. É um grande combustível que alimenta a nossa fé e alimenta também a nossa perseverança. E foi esse combustível que acabou contagiando a vida do profeta Jeremias. Quando ele, em dado momento da sua vida, lá no capítulo 3, se você quiser dar um pulinho lá em Lamentações, talvez você esteja assim, pastor, eu lamento, mas eu não sei onde fica Lamentações. Aí eu vou dizer para você, eu lamento, mas o CETEB só ano que vem. Lamentações fica depois de Jeremias. Lamentações 3. Lamentações 3. Perceba que no capítulo 3, a partir do versículo 18, a partir do versículo 18, Jeremias ele vai usar a expressão seguinte, eu estou com a minha esperança morta. A minha esperança morreu. Olha o que diz o verso 18. Então disse quem? Disse eu. Já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Se tem um tempo, olhe para mim, que está acabando com a esperança de muita gente, é o tempo de hoje. Esperança no governo, esperança nos homens, esperança nisso, esperança naquilo. Irmãos, há pessoas que não querem vir para a igreja porque perderam esperança em pastores. Perderam esperança na instituição. Perderam esperança em tudo. O que adianta? Minha vida não muda. Lá em casa continua a mesma bagunça, lá em casa continua a mesma violência, lá em casa continua tudo isso. E o capítulo 3, verso 18, é o estado espiritual, emocional daquele homem. Morto na sua esperança. Sem perspectiva nenhuma. Por quê? Porque ele tinha visto. Ele estava vendo uma nação cativa, Jerusalém totalmente destruída, portas queimadas, tudo acabado. Ele estava exatamente como estava a sua nação, destruída. Mas deixa eu falar uma coisa para o irmão. Tudo ao nosso entorno pode estar ruim. Se a gente olhar para o nosso entorno, vamos estar exatamente como essa situação está. Nós precisamos olhar com a perspectiva divina, de um Deus que cuida daqueles que o chamou. Deus cuida de você. Diga comigo, Deus cuida de mim. Mas cuida, irmãos. Como um pai cuida de um filho, Deus cuida de cada um de nós. Veja como é que ele está deprimido. Ele está responsabilizando Deus pela sua aflição.
E diz o versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. Talvez esteja alguém aqui nessa noite assim, exatamente a imagem desse homem. Mas é exatamente aqui, nesse versículo, que as coisas começam a mudar, mesmo que as coisas não estavam mudando. Começam a mudar como? No coração de Jeremias. Ele vai dizer assim: lembra-te da minha aflição. Ele começa a orar. Quer mudar as coisas na sua vida? Comece a orar. Ele está no versículo 18 dizendo: a minha alma, a minha glória pereceu, assim também como minha esperança no Senhor. Mas lembra-te de mim. As coisas continuavam, o povo continuava cativo, o povo continuava escravo, o povo continuava na mesma situação, nada tinha mudado, mas no coração daquele homem começou a mudar alguma coisa. Que nesta noite o teu coração comece a mudar, os teus olhos comecem a mudar, para que as coisas possam começar a mudar na sua vida também. E elas podem mudar, elas vão mudar. Então é a partir do verso 19 que ele começa a deixar de olhar para a sua própria aflição e começa a olhar para aquilo que de fato pode mudar a sua vida. Então, a partir do versículo 20, ele começa a tomar algumas decisões. Olhe para mim. É como amanhã cedo você vai levantar às 5 horas da manhã, vai botar o tênis, vai botar aquela garrafinha d'água do lado e vai começar a fazer um pré-aquecimento e vai começar a caminhar, pensar em caminhar 15 quilômetros. Pastor, já estou cansado só em pensar. Só em levantar às 5 horas já estou cansado. Tudo na vida é uma questão de decisão. Tudo na vida é uma questão de você tomar decisão. Então ele toma algumas decisões. Ele toma a decisão de orar, de fazer alguma coisa, de movimentar a sua vida, de fazer com que aquilo que estava tirando os olhos dele de Deus e colocando na aflição, responsabilizando Deus e até mesmo se mostrando um homem fraco, ele agora passa a lembrar de Deus. Senhor, lembra-te de mim. Começa a orar. Começou a levantar. Tome uma decisão nessa noite, irmãos, de não alimentar seus medos e suas aflições. Não alimente suas aflições nem os seus medos. Estou vendo um casal ali, filho do Vilmar, não preciso nem dizer que não é, porque parece. Comerciante, né? Por 20 e tantos anos fui comerciante. Todo dia eu tinha que matar um leão. Todo dia eu tinha que matar um leão, mas eu tinha uma oração. E ela sabe qual é. Senhor, leva lá no meu comércio uma pessoa que precisa do meu produto e do meu trabalho. Eu só quero isso, que o Senhor leve lá no meu comércio uma pessoa que precise do meu produto e do meu trabalho. Todos os dias, Deus levava uma pessoa que precisava do meu produto e do meu trabalho. Não houve um dia que Deus não cuidou de mim. E quando faltava num dia, na sexta-feira vinha triplicado, quadriplicado, vinha 5, 6 vezes mais para sobrepujar aquilo que eu não ganhei no dia anterior. Mas eu não ficava olhando, tinha comércios abrindo semelhantes ao meu, a 500 metros da minha loja. A minha esposa chegava do trabalho e dizia assim: Otávio, tem um concorrente ali. Eu falei: aonde comem um, comem dois. O problema é saber se ele serve ao Deus que eu sirvo. Se ele servir ao Deus que eu sirvo, Deus manda 2 para lá e 2 para cá. Se ele não serve ao Deus que eu sirvo, Deus manda 2 para lá e 20 para cá. E era o que Deus estava fazendo comigo. A ponto desse camarada chegar em janeiro, na porta da minha loja e falar assim: rapaz, tu não vai fechar não? Eu falei assim: rapaz, não posso nem conversar, que eu tenho tanta entrega para fazer. Tanta entrega para fazer, eu tenho tanto pedido, eu não sei o que eu vou dar conta. Em janeiro, eu tinha mais entrega para fazer do que eu podia imaginar. E ele disse: então, vou fazer o seguinte, eu quero vender a minha loja. Você quer comprar minhas ferramentas? Quer comprar tudo que eu tenho? Eu falei: compro. Irmãos, quando Deus tem uma bênção para você, ela é tua. Então nós temos que trabalhar, nós temos que crer. Então isso acabou mudando a vida desse profeta. Que Deus mude isso no seu coração. Não alimente os seus medos.
não alimente as suas aflições, não alimente a desesperança do país, não alimente a desesperança das pessoas, não alimente nada disso, alimente sua esperança, sua fé, e você vai fazer com que a sua desesperança morra de fome. Alimente o seu coração. Chega em sua casa hoje à noite, e não chegue dizendo assim, ai meu Deus, cheguei aqui, só a mão do anjo. Chega lá dizendo assim, esse lugar é a bênção de Deus. Meu filho é bênção, minha filha é bênção, minha mulher é bênção, meu marido é bênção, minha casa é bênção. Não chega lá dizendo, cheguei na faixa de Gaza. Não, cheguei na casa que Deus me deu, na minha bênção. Quantos vão fazer isso nessa noite? Chega lá e fala assim, Satanás, pode ir embora, que eu cheguei. Foi isso que o profeta fez, irmãos. Ele deixou de olhar para a tristeza, para a sua desesperança. Mesmo triste, sim, mudou o foco dele. Mesmo triste, ele mudou o seu discurso. Mude o seu discurso, meu irmão. Mude o seu discurso. Olhe para mim, mude o seu discurso. Pare de falar sempre a mesma coisa todo dia. Está difícil. Não está. Deus tem uma promessa aos piedosos. Salmo 112, nós lemos isso. Deus tem uma promessa para os piedosos. Mude o seu discurso, tire os olhos da situação, decida pensar, decida gerar esperança no seu coração. E não é assistindo Ratinho, não é assistindo Datena, não é assistindo outros caras, não é. É crendo, é orando, é buscando a Deus. E veja se não foi isso que Jeremias fez a partir do versículo 21. Olhe para a sua Bíblia agora. O que ele vai trazer para o coração dele? A primeira lembrança que ele tem é de quê? Verso 21. O que pode me dar e o que pode dar esperança para ele estava no versículo 22. Leia comigo. As misericórdias do Senhor. Não, é só aí, só as misericórdias. O que trouxe esperança para ele foi quando ele lembrou-se das misericórdias de Deus. Irmãos, é quando nos falta força, quando nos falta coragem, que as misericórdias de Deus da nossa vida entram em ação. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que trouxe esperança para ele foram as misericórdias do Senhor. Ele entende, irmãos, que as misericórdias do Senhor eram o que faziam com que ele e toda a nação não estivessem em pior situação. Olhe para mim, nós poderíamos estar em pior situação, mas por causa da misericórdia do Senhor, nós estamos bem. Nós estamos bem demais, irmãos. Nós estamos bem. As misericórdias do Senhor foram a causa deles não serem consumidos. Eles eram para serem destruídos, queimados vivos, engolidos vivos, mas a misericórdia de Deus poupou aquele povo e poupou também Jeremias. A segunda coisa que Jeremias vai olhar está no versículo 23. Ele vai olhar para quê? Quem disser para mim, o casal ali, o mais novo casal, senhora e senhor, Pedro e Amanda, recém-casados, vão oferecer uma caixa de bombom para quem descobrir o que renovou a esperança daquele homem. O que foi? A grande fidelidade de Deus. Por causa da fidelidade dele a você, ele não deixa com que você passe necessidade. Ele não deixa com que o fardo seja além da sua capacidade de carregar. Nosso irmão Ailton enfrentando essa doença, mas está sempre lá, momento de oração, momento de louvor, está alimentando a esperança dele. Ele envia lá para o nosso WhatsApp, momento de oração, momento de louvor, momento de reflexão, enfrentando um câncer, mas não está alimentando a sua doença, ele está alimentando a sua alma, e a alma dele fortalecida, fortalece o seu corpo, a mente dele fortalecida, fortalece todo o corpo, manda ordem para o corpo, dizendo assim, vai embora rapaz, isso vai ficar bom, células mortas, vão embora. Então alimente o seu coração com a fidelidade do Senhor.
O profeta lembra e traz à memória as fiéis lembranças das promessas que Deus tinha para aquele povo. Lembra do memorial? Era para exatamente isso. Vinha guerra, vinha problema, olhem para o memorial. Vinha luta, olhe para o memorial. Sabe qual memorial que a gente tem na mão hoje? É a palavra de Deus. Levante a sua Bíblia, por gentileza. Levante a sua Bíblia e diz: esse aqui é o memorial eterno, que serve para renovar a minha esperança. Então leia, veja, pegue. A outra, versículo 24, que trouxe a lembrança de Jeremias. É a grandiosidade do Senhor. Verso 24, ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, eu vou esperar por Ele. Espere no Senhor e renove as suas forças. Versículo 25, ele traz à memória a bondade do Senhor. Vamos ler? Bom é o Senhor para o que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Traga memória, alimente a sua memória, alimente o seu coração, creia que Ele é poderoso para cuidar e continuar cuidando dos irmãos, de mim, de você, da nossa própria vida. Eu concluo. Hoje nós não temos ceia, mas qual foi o memorial? Qual foi o memorial que Deus estabeleceu para a igreja? Lembrar-se todos os dias de que Ele tem uma promessa a todos nós piedosos. Não é só a mesa, mas é a cruz. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Cristo, eu posso renovar a minha esperança, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Ele morreu, a cruz foi o sinal disso, mas Ele vive, então eu posso crer no amanhã. Então Ele deixou esse memorial eterno para quê? Para que quando eu quisesse me esquecer, ou me extraviasse, ou me debandasse por um outro caminho, eu tinha que olhar para a cruz. Todas as vezes que você sentir desesperança, vontade de desanimar e de abandonar a sua jornada, olhe para o memorial eterno, olhe para a cruz. Sente na mesa e diga: este é o memorial eterno que me faz lembrar da cruz, e eu renovo a minha aliança de esperança com o meu Senhor. Eu concluo com alguns conselhos para os irmãos. Primeira coisa que a gente precisa descobrir é o porquê. É o porquê e por qual razão eu estou do jeito que eu estou. Se tem uma razão justa, Deus até entende, mas quando não tem, não responsabilize Deus pelos seus fracassos, a culpa é sua. Jeremias não, é o Fidelis. Fidelis é um querido irmão nosso lá do Jardim Alvorada. Lembra dele, né, Anderson? Todos os dias que eu encontrava com o irmão Fidelis, eu dizia assim: Fidelis, como é que o irmão está? Tudo bem? Ele disse: pastor, eu estou bem. Se eu não estiver melhor, a culpa não é de Deus, é minha. Aquilo pegou. Eu falei: uau, que maneiro. Se você não está bem, você acha que a culpa é de Deus? Não é não, meu irmão. A responsabilidade é sua. Então, primeiro recado, descubra qual é a sua responsabilidade nessa situação, confesse a Deus e siga em frente. Há pessoas que talvez estejam vivendo umas situações difíceis por responsabilidades próprias, porque elas mesmas cavaram um buraco e entraram dentro. Precisa fazer o que agora? Confessar, pedir perdão, levantar e seguir em frente. Primeiro conselho. Segundo conselho, não sofra sozinho, não. Pior coisa que tem é tentar sofrer sozinho. Sabe quem é que sofre sozinho? As pessoas que abrem a porta do quarto e falam assim: não quero ver ninguém. Sofra com Deus. Olhe para alguém que está do teu lado, profeticamente, diga: meu irmão, sofra com Deus. Está sofrendo sozinho, varão? Você?
Está sofrendo com quem? Com o próprio Deus. Sofrer sozinho é morrer, meu irmão. Sofrer com Deus é igual Paulo. Está na cadeia, vem um senhor à meia-noite, expondo-se lá dele, diz: Paulo, coragem. Coragem, Paulo, você vai sair dessa. Então não tenta sofrer sozinho, não. Não tenta entrar no caminho de depressão, não. Não tenta entrar no caminho de solidão, não. Sofra ao lado de Deus. Senhor, eu estou... Irmãos, tem dia que só pela graça. Tem dia que para sair de casa tem que ser no combustível reserva e dizer: Senhor, me ajuda. De fato, eu tenho que encarar isso de novo, Senhor. Sim, do meu lado você consegue. Sofra com Deus. Atravesse a sua situação diante de Deus. Não faça um estandarte, um alarde do seu sofrimento. Oh, meu Deus, eu estou sofrendo, todo mundo me vendo aqui, ó. Você tem que sofrer com Deus. É lá para o cantinho do seu quarto, fechar a sua porta, ou às vezes fazer como os malucos que fazem aí, que colocam a roçadeira no ombro e começam a roçar, corta até um fio. Eu estava falando com Deus, eu estava orando, eu estava trabalhando, falando com Deus, daqui a pouco eu sabia que eu não podia cortar aonde tinha um fio de alta tensão passando, só deu aquela explosão. Falei, é a glória, é o poder de Deus. Não, o fio que eu cortei com a roçadeira. Estava lá: Senhor, eu preciso ouvir tua voz, fala comigo. Enquanto eu estava cortando meus matos lá, eu estava falando com Deus, com a minha roçadeira, eu estava lá buscando a presença de Deus. Não faça alarde dos seus problemas. Faça isso ao lado do Senhor. Terceiro conselho para os irmãos: não alimente seus medos, alimente sua confiança em Deus. Diga comigo: vou alimentar mais a minha confiança. E busque a Deus, que é o último conselho. No verso 55, ele vai dizer algo interessante. Da mais profunda cova, o Senhor, invoquei o teu nome. Leia. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e dissestes: não temas. No dia que ele foi, tirou os olhos dele do problema, deixou de responsabilizar a Deus, deixou de fazer alarde do seu sofrimento, deixou de alimentar os medos dele e começou a buscar a Deus. Diz as Escrituras que ele ouviu uma voz dizendo assim: não tenha medo. Então não temas, meu irmão. Não tenha medo das aflições que vocês estão enfrentando, com as quais eu também enfrento as minhas, porque Deus está conosco. Deixa essa palavra ao coração dos irmãos nessa noite. Lembrando, para não esquecer. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, antes de finalizar, eu quero submeter essa pequena reflexão aos meus amados irmãos, Senhor. Nada novo, eles já sabem disso. Mas eles precisavam ser lembrados, mais uma vez, de que o Senhor é um Deus fiel, de misericórdias e que ouve as nossas orações. Que saiam daqui nesta noite com a sua alma alimentada e fortalecida para a glória do teu nome. Mas eu te peço também agora, que antes de sairmos, o Senhor possa abençoar a teus